Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu acho que está muito bem, né? Você provavelmente tenha ficado surpreso ou surpresa quando abriu a segunda página dessa prova de português e encontrou lá esse poema do Ouro Fulvo, do Ocaso, As Velhas Casas, que evidentemente está aqui neste nosso simuladinho, o 2. Lembra não? Foi a nossa última aula. Nós demos aquele simulado, você fez. É claro, as questões são parecidas, não são as mesmas, porque não fui eu quem fez o exame. Mas é uma surpresa muito agradável você, de repente, encontrar aqui uma coisa que você viu um dia antes, não é? E eu espero que esse entusiasmo, essa surpresa tenha ajudado você a responder essas questões com mais tranquilidade, não é? Ora, a prova de língua portuguesa, literatura e interpretação de textos da FGV para a ADM foi uma prova com um nível de dificuldade de médio a elevado em algumas questões, mas nada que pudesse travar aí a sua percepção em relação às respostas, não é? Os temas são recorrentes, caiu a questão da regência, caiu a questão da concordância, houve aí uma parte relativa até àquela coisa da flexão dos verbos que a gente falava, que era uma tendência e tal. E, de fato, em interpretação de texto mesmo, se a gente fosse dividir a prova, ela voltou ao patamar do ano passado, em que ela tinha as 15 questões, sendo que uma, no máximo, era de interpretação de texto, ou duas, você tinha 8 questões de gramática ou 9, e tinha aí 5 ou 6 de literatura no máximo, e voltou, nesse semestre, a parte de gramática a predominar, não é? Eu vou fazer aqui um comentário, então, relativamente a algumas questões da área da gramática e interpretação, e o Verô depois, ele vai falar para vocês da parte de literatura, tá bom? Vamos começar aqui com o texto do Monteiro Lobato, né, do colocador de pronomes. E, evidentemente, é um texto que tem uma certa ironia e um certo humor, né, exatamente porque o indivíduo comete um erro de regência quando ele escreve o bilhetinho lá para a moça e diz, amo-lhe. Ora, então o coronel Tiburtino aproveita-se dessa situação e ajuda a jogar para o cidadão a do Carmo, que segundo o texto era aquela que era encalhada, né? Não era a moça da qual ele gostava, que era mais nova. Então nessa questão 16, né, o Tiburtino valeu-se dos termos em que foi redigida a mensagem do escrevente para forçá-lo a se casar com a do Carmo é a resposta correta. Foi exatamente o que ele fez. Não é? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, evidentemente, mas ele aproveitou esta ideia do sujeito escrever errado e disse, não, você é uma terceira pessoa. Então, se a terceira não é a que você gosta, realmente é a do Carmo, então vai se casar com ela. A menos que você esteja falando da minha mulher. Né? Bom, aí o escrevente realmente não tinha outra saída a não ser casar-se com a do Carmo. Né? Então, nessa questão 16 aí da prova A, fica aí a nossa letra B de bola. Né? Na 17, nós temos aí uma questão sobre elementos linguísticos, evidentemente uma questão que trata do aspecto gramatical. A questão número 1 diz assim, diferentemente do que ocorre em amo-lhe, o pronome lhe tem valor possessivo no trecho beijo-lhe as mãos. Ora, realmente, na verdade, eles deveriam ser iguais. Se você tivesse amo-lhe, por exemplo, os gestos, amo-lhe a educação, a fineza, sei lá, qualquer coisa desse tipo, você teria um objeto direto e colocaria aí o possuidor. Né? Mas no caso aqui você não tem. Então esse amo-lhe fica extremamente errado, não funciona. Já o lhe no beijo-lhe as mãos é realmente um valor possessivo e esse lhe, como você sabe, é adjunto adnominal. Beijo as mãos dela ou as mãos de alguém. Não é? Mal introduz uma oração que dá a ideia de tempo. Sim, quando ele diz aqui, mal... Onde é que está isso aqui? Vamos enxergar melhor aqui, né? Mal o pilhou portas a quem, o coronel trancou o escritório. Quer dizer, assim que o viu, né? Logo que o viu, quando o viu. Então, realmente, esse mal dá uma ideia de tempo.
E depois, a palavra então tem o mesmo sentido, tanto no trecho então nos 17, quanto em ama então minha filha, não é verdade. No primeiro trecho, então nos 17, quer dizer, naquela época, nesse tempo, né? Naquele tempo, então, com 17 anos. Já em ama então minha filha, você poderia falar aí que ama sem dúvida, ou portanto ama minha filha, quer dizer, são coisas completamente diferentes. Então, isso deixa a alternativa D de dado como correta, né? A número 1 e a número 2 estão certas. Na número 18, que dizia que apesar de ter apontado um erro gramatical no bilhete escrito pelo namorado da filha, o coronel não seguiu a norma culta em uma de suas falas. Ou seja, ele aponta o erro do escrevente, mas ele também faz quando ele diz do Carmo, venha abraçar o teu noivo. Ora, venha corresponde à terceira pessoa, venha você. Né? O teu é segunda pessoa. Então, ele mesmo, aí está toda a malícia do coronel, ele usou como pretexto para casar do Carmo esse erro, mas ele mesmo não era alguém que dominasse tão bem a norma culta, do contrário, não teria feito esse erro aqui. Então, na número 18, temos aí a letra D de dado, ok? Ora, temos agora o famoso poema Vila Rica, que tanta surpresa e alegria causou a você aí na hora do exame, evidentemente, né? Para mim, pelo menos, causou uma alegria imensa ver esse poema aqui colocado no exame, um dia depois da gente ter visto isso no simulado. Agora, eu vou falar aqui da 23, por exemplo, que trata de que não é bem uma figura de linguagem, mas é um procedimento, né? Ou então alguma coisa que você possa ter semanticamente, que é a polissemia, vários significados. E laivos, ele diz que tem vários significados porque ele aqui embaixo o examinador coloca laivos, marcas, manchas, desenhos estreitos, restos, ou seja, ele dá várias possibilidades para o significado de laivos. Ora, o termo que tem essa mesma carga polissêmica, né, no texto é a palavra ouro. Né? Você vai encontrá-lo aqui denotativamente, como o ouro mesmo, ouro ancião, ou então laivos de ouro, o ouro fulvo, que na verdade é o raio do sol. Então, esses vários significados que ouro tem aqui é o que o torna realmente, em termos mais acentuados, essa polissemia. Né? Ele apresenta essa polissemia. Então, ficaria a nossa letra C de cebola na 23 da prova A. Na 24, você tem aí uma coisa que é interessante, porque nós havíamos falado em aliteração também, onomatopeia, a questão das figuras de linguagem, da formação de palavras, etc. Né? E onomatopeia e aliteração são figuras sonoras, como você sabe, uma em imitação de sons da natureza e a outra em repetição de sons consonantais. E ele pergunta o seguinte: dentre os diversos recursos expressivos presentes no texto, pode-se apontar o emprego concomitante, quer dizer, ao mesmo tempo, de um verbo onomatopaico e de aliteração. Esse verso é o verso 11, que está aqui no caso na prova A, na letra B de bola. E o verbo é cia. Né? Ciar pode ser rumorejar, murmurar, e ele tem o que é a aliteração. Ao mesmo tempo que tenta imitar o som, vamos dizer assim, do rumor. Né? Então, é essa aí, letra B. Bom, quero comentar também aqui, por último, a questão de número 30, que é uma das coisas que a gente realmente bate muito aí, que é a diferença do verbo querer para o verbo requerer. Né? Embora eles tenham muitas formas idênticas, o verbo requerer não é derivado do verbo querer. Né? Ele tem uma conjugação muito diferente numa série de aspectos. É o que acontece aqui. Né? Então, quando ele pergunta que o filme requer, se você mudasse o tempo, né, e o modo, quer dizer, o tempo aqui é o presente do indicativo, o filme requer e o modo indicativo, e ele muda isso aqui para o modo subjuntivo, se o filme requeresse. Né? Então, se o filme requeresse, não tem nada a ver com requisesse ou requisera. Isso deixa aqui, para nós, a letra D de dado. Ok? Na prova A, questão 30. Bom, gente, eu espero que você tenha ido muito bem. Eu tenho certeza que você achou essa prova muito bem elaborada. É uma prova que não deixou aqui, pelo menos nessa área
da gramática, né? Da interpretação de texto, muitas dúvidas. Não é? Então, até a próxima. Um abraço.